Olá, amigos da TV O Impacto, estamos de volta hoje. Mais uma vez, quero agradecer a você, internauta, que tem nos prestigiado cada vez mais, né? Inclusive, não só acessando os nossos assuntos que abordamos aqui, mas também levando aos amigos e familiares, né, a informação de que a TV O Impacto está aqui com os seus canais à disposição, oferecendo sempre esse serviço de responsabilidade que tem como objetivo a melhor informação. E hoje trago aqui o professor José Lima, mais uma vez, economista. Inclusive, quero agradecer aqui, professor, a gentileza de sempre o senhor nos atender quando precisamos para levar alguma informação, esclarecimento à nossa sociedade, ao nosso internauta. Muito obrigado aí por sempre estar disponível. Eu que agradeço. E bem-vindo mais uma vez aqui para a gente conversar. Professor, economista, o senhor está acompanhando esse processo aí todo da pandemia e o impacto na economia, né? Isso é no mundo todo, mas especificamente o senhor tem, naturalmente, os levantamentos, os estudos daqui da nossa região, da nossa cidade. Foi por isso que eu lhe convidei, para que a gente possa levar ao conhecimento do internauta esse impacto, né, que a economia, eu acho que na maioria dos segmentos, né, acabou sofrendo pelo efeito da pandemia. Bem-vindo. Ok, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. E a gente coloca, falando de economia logo direto, né, que é o nosso assunto principal. Hoje o município, até o final de 2019, fechou o seu produto interno bruto, que é a soma de tudo que é produzido e vendido, é equalizado pela expressão chamada consumo, consumo das famílias, mais investimentos privados, mais os gastos do governo, mais as exportações, menos as importações. Então, tudo isso é a equação do produto interno bruto. Então, nós fechamos 2019 com 4,97 bilhões de reais, quer dizer, quase 5 bilhões. Você está falando em termos de município, né? Exatamente, tem o município de Santarém. Isso representa 27% da economia regional. Certo. Toda a região, de 27 municípios, Santarém tem essa fatia de 27%, chamado market share. Uhum. Desse total, 35% é do setor primário, ou seja, aquelas atividades que estão ligadas à agricultura, à pecuária e o extrativismo. Do setor secundário, ou seja, a indústria de transformação, exatamente onde estão as empresas oleiras, a construção civil, as panificadoras, tudo que se transforma bens para depois ser consumido, então é o setor secundário, o setor de indústria. Uhum. E o setor terciário, que é formado pelo comércio e pelo serviço. Então, o setor secundário representa 14,87% e 50,14% é o setor terciário, que é o comércio e serviço. A expectativa para o ano de 2020, o setor primário, por incrível que pareça, andou na contramão e tem uma expectativa de crescimento em pelo menos 10,5% este ano de 2020. Porque o setor produtor de alimentos envolve também a agricultura familiar. Então, todo mundo está produzindo para vender, seja no mercado interno ou mercado externo, ou seja, para exportação. O setor secundário ele deu uma parada na construção civil, inclusive as indústrias oleiras também pararam, algumas pararam e agora estão retomando essas atividades. Então, formalmente, é o setor que ultimamente mais empregou nos últimos 45 dias. Uhum. Então, não que tenha mais empregados, mas recontratou, né? Aqueles empregados que tinham sido demitidos, a maioria já foi recontratada. Eu tive informação, professor, de que em Santarém, né, no caso aí do oleiro, setor, nós tivemos o fechamento de 30% das indústrias aqui de Santarém. Nós temos 52 empresas cerâmicas. Desse total, 4 estão no Lago Grande e 48 aqui. Então, na realidade, no período de inverno, por falta de matéria-prima mesmo, fica no fundo, isso é natural parar. Certo. Então, com a pandemia, apenas a coisa ficou um pouco mais mistificada e mais concentrada a paralisação
com essa situação, com esse cenário todo. Mas, ao meu ver, elas tendem a voltar até mesmo, porque se não voltar, o preço do tijolo vai lá para cima, porque a procura aumenta, e como a produção se cair ou se manter, então não vai atender a demanda. Começa a se ter no município uma demanda reprimida, e com isso o preço do tijolo vai lá para cima. Hoje, professor, inclusive na entrevista que eu tive com um empresário do setor, e me disse que o atendimento é assim, é por encomenda, às vezes é 15 dias para atender uma encomenda. É sinal de que a demanda reprimida. Exatamente. Então, já temos uma demanda reprimida. Então a ideia com a chegada do verão, então aumenta a quantidade de matéria-prima, que é argila. Então com isso as indústrias cerâmicas devem começar a retomar a sua industrialização de toda a cerâmica vermelha, fazendo com que haja o abastecimento do mercado e o preço automaticamente deva cair, mas não tanto. Ele vai cair no decorrer do tempo. Se tiver uma oferta muito maior do que a demanda, o preço cai. Mas se a demanda, nós temos hoje 4.450 obras em andamento, segundo o CREA. Então algumas dessas obras, no período de pandemia, foram paralisadas. Então, o que se fez de obra nesse período foi obras internas, mas as externas não. Então, agora essas obras externas começam a ser retomadas, e com isso a demanda por insumos, dentre os quais o tijolo, telha e outros produtos. Tá. Agora, mudando para o setor, por exemplo, o turismo também foi um setor muito afetado. Esse eu acho que foi um dos principais. O turismo ele está dentro do setor de serviços, né? No setor terciário, que é o comércio e o serviço. Então, são 2,45 bilhões o segmento do setor terciário. E mais de 51% é só do serviço e 49% é o setor comercial. Então, o setor de turismo foi o mais prejudicado, porque toda a cadeia praticamente parou, as praias fecharam. Restaurantes, bares, com isso veio o transporte, minimizou o transporte. Isso. E aí, quando se fala em transporte, ainda tem mais o outro serviço de transporte, e parte dele também está agregado ao turismo, que é o transporte fluvial de passageiro e carga, que também teve a sua oferta paralisada em decorrência da pandemia. Então, nenhum município deixava entrar o transporte vindo de outro município. É o tal do lockdown. Lockdown no transporte. Isso. Então, agora já começa a retomar, quer dizer, as embarcações hoje já começam a transportar passageiro com a maior frequência, o que não aconteceu no período de pandemia. Então, aí voltando para o turismo representa mais de quase 20%, 19,6% da cadeia do turismo está dentro do setor de serviço. Então, é importante essa cadeia. Então, paralisou o festival de bandas escolares, foi cancelado também o Sairé, pode até ser cancelado o Círio da Conceição. Então, turismo de negócio praticamente parou. E isso vai fazer com que o produto interno bruto, o fechamento do produto interno bruto do ano de 2020 no setor de serviços tenha uma queda em pelo menos 40% a 50%. Isso em comparação com o de 2019. Exatamente, comparado com o ano de 2019. Professor, voltando à questão da economia no seu movimento, a pandemia ela trouxe agora, com essas medidas tomadas pelo governo federal, esse auxílio emergencial para 60 milhões de pessoas, mais ou menos, pelo menos essa aí é o número aproximado, e esse dinheiro circulou, mesmo no tempo da pandemia ele circulou. Tanto que o setor de supermercados, né, comércio de supermercados, parece que não sentiu muito, pelo contrário, às vezes parece que algumas regiões até aqueceu mais. Mas tem aquela situação do pequeno comerciante, da mercearia, esses sofreram, né? Sim, nós temos em Santarém 3.555, o número estimado que se tem pelo IBGE, de mercearias, entre kitbox, minibox, pequenos negócios. Então, com o auxílio emergência, os 600 ou 1.200 reais, eles foram
transferido para uma conta criada pelo governo, quer dizer, mais de 35 milhões de pessoas passaram a fazer parte agora do sistema financeiro, só que numa situação moderna, em que o que aconteceu de modernismo disso? As pessoas começaram a pagar com cartão. E grande parte, ou pelo menos 70% dessas mercearias, dessas 3.555, não trabalham com a maquineta, né? Não trabalham com a maquineta, certo? Então começaram a perder para os grandes supermercados. Então o segmento supermercadista foi o que mais teve crescimento acentuado nesse período. Eu sempre falo assim, que em época de grandes crises, que a economia ela é cíclica, né? Ela está lá embaixo e de repente está lá em cima, ela cai e volta a subir, e sempre foi e sempre será assim, sempre será dessa forma. Então, em tempo de crise, eu sempre digo que enquanto uns choram, outros vendem lenço. É verdade. Certo? E foi o que aconteceu com o setor supermercadista, como também o setor de farmacêutico. Também, esse foi um segmento privilegiado, se é assim que a gente pode chamar. Né? Esses foram os dois segmentos mais privilegiados. Em que pese o setor de transporte ter sido considerado um serviço essencial, mas as pessoas, com medo de sair de casa, começaram a comprar combustível em menores quantidades, ou quase nada. E isso fez com que o preço, inclusive internacional, ficasse negativo. Só que agora a coisa está subindo. Então as pessoas estão voltando a circular com veículos, seja de que forma for, e isso gasta combustível. Então o aumento de combustível, o preço dos combustíveis nesse período começou já a ter um ajuste em relação ao ano passado. Então nós tivemos nos últimos, pelo menos nas duas últimas semanas, aumento na gasolina e aumento no preço do diesel, em 5% e 7%. Então isso já foi repassado para o consumidor. Certo. Professor, vamos fazer o seguinte, em relação a preços, não sei se o senhor tem essa estatística, o senhor acompanha, nesse período de pandemia, teve algum setor assim que o senhor poderia ter alguma informação de preços abusivos? Sim, o setor farmacêutico sim. Começou a trabalhar com preço totalmente, por exemplo, 1 litro de álcool custando 60, 70 reais, não é fácil. Então, antes da pandemia, o litro do álcool em gel custava 7,50, 8, chegou a custar 60 reais o litro. Então, isso são preços abusivos. O preço dos medicamentos, em muitas das farmácias, estourou. Principalmente aqueles medicamentos de primeira necessidade, como as vitaminas C. Vitamina C sumiu, inclusive, da praça. Sumiu. Coristina, da vida. Então, esses produtos sumiram. E quando voltaram com 30%, 40% de ajuste. No setor de alimentos, alguns, no período de pandemia mesmo, os grandes atacadistas do município de Santarém, em vários períodos do meio da semana, assim, eles estavam com os estoques lá embaixo. Nós quase que tivemos uma crise de desabastecimento. Ainda bem que não aconteceu. Ainda bem que não aconteceu, porque senão, mesmo assim, os preços de alimentos, principalmente, subiram para valer. Então, o setor de alimentos industrializados, os de primeira necessidade, esses tiveram seus preços alterados para cima. O senhor, para terminar, o senhor, na sua avaliação, havendo já essa regressão, né, da pandemia, a expectativa é de uma recuperação lenta ou rápida? Alguns segmentos totalmente lentos, outros bem rápidos. Totalmente rápido. Por exemplo, a construção civil não tem como minimizar, porque até mesmo porque ela trabalha com um segmento, o segmento imobiliário, eu sempre digo assim, que o segmento imobiliário está nas duas pontas da economia. Se a economia vai mal, as pessoas compram imóveis para se defender das incertezas. Se a economia vai bem, as pessoas compram imóveis para investimento. Então está nas duas pontas. Tem um outro segmento que também tem essa característica, que é o mercado de ações. Mas como é mercado de risco, ninguém vai lá. Tá certo. Professor, se tiver mais alguma coisa que eu gostaria de acrescentar, aproveite aí, porque nosso tempo está esgotando. Tá certo. Eu só queria aqui acrescentar que, olhando esse cenário atual, como eu falei, alguns segmentos vão retomar suas atividades imediatamente.
Agronegócio, vai? Agronegócios continua. Nem porque parou, né? O Brasil é um dos maiores, o maior produtor de alimentos do mundo. Então não parou, todo mundo vai precisar de alimento. Aliás, a cada mês, mesmo na pandemia, recorde de exportação. Recorde. No ano passado nós tivemos um aumento de 30% do nosso exporto. E este ano é possível que se tenha um aumento de mais 20% do valor no total das exportações. Então hoje, pela modalidade atual e também pela necessidade de se ter porto e não se conseguir em função jurídica, de segurança jurídica, grandes empresas estão trabalhando com uma metodologia totalmente diferente. Enquanto uma das exportadoras de grãos utiliza seu porto em Santarém de forma técnica, outras foram para a criatividade, ou seja, os grãos vindo do porto de Miritituba estão abastecendo navios em pleno rio, com uma nova metodologia, tirando da balsa e jogando direto no navio, sem precisar de porto. Já que não foi possível a construção de grandes portos, então está se utilizando uma metodologia, embora mais lenta, mais eficiente. Tá certo. Professor José Lima, muito obrigado mais uma vez aqui por atender o nosso convite e sucesso aí. Eu que agradeço. Viu? É isso. Obrigado. É a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.